pediram que eu contasse alguma coisa sobre como começou Marianinha, da onde que veio o nome da Marianinha e da onde que o Marianinha começou. Que escola existia há 20, 30, 40 anos atrás? A que legislação ela atendia? Também como se organizava o ensino, como a estrutura e os processos foram constituídos, que relação se estabeleceu com as comunidades para esse processo de constituição, institucionalização, como se deu a escolha do nome, a definição. Era aquelas escolas brisolistas que eles chamavam. Era duas salas de aula. Uma de atrás e uma na frente. Tinha um cantinho bem pequenininho que tinha um fogão que a gente fazia uma merenda, uma coisa. Era uma escola, a gente diz que de interior, né? É uma escola brisoleta, que foi construída na época do Brizola, que ele construiu em todos os interiores, né? Então, pensar o estabelecimento dessas escolas é pensar que no governo Brizola vários projetos e convênios foram estabelecidos com os municípios, né? Então se cria aí o SEDEP, né, que é um serviço de expansão do ensino primário. Éramos em 4 professoras. Tinha uma para a primeira, uma para a segunda, a terceira e para a quarta. Não tinha secretária, uma era responsável pela escola, que até era a Eunice, né? A secretária me chamou, dividi um pedacinho daquela sala, que seria a secretaria, e me convidou como... me convidou não, me disse, tu vai ser responsável pela escola. Quando eu entrei ali tinha a Noralina, a Leopoldina, a Eunice e eu. Aí depois eu peguei então, no último ano ali, que a gente estava mais ali, eu peguei mais tipo a secretaria, porque aí veio a Lucy trabalhar com a gente. Divididas, uma era dividida com 2 séries e a minha era a 4ª série, onde eu substituí a professora Lúcia. Aí depois veio a Ivonete também, tudo ali em cima, né? E aí, quando começou o Serrano a aumentar, lá tinha poucos alunos, então o que a gente tinha dentro daquela sala, a gente tinha a cozinha, um cantinho assim, e a gente dava aula para a primeira e a 4ª série. Depois começou a aumentar o número de crianças, aí a prefeitura trouxe outra escola de interior que não tinha mais alunos lá, trouxe para nós o prédio lá. Seria a união daquela lá com essa aqui que vai para Santo Antônio, perto da Agrale. Que daí a gente dividiu então como secretaria e como salas de aula. Daí a gente teve que dividir terceira e quarta numa sala, num prédio. Na outra então estava dividido no meio, então a gente tinha primeira e segunda, coisa assim, sabe? Onde tem a Marelli, era ali que tinha um malo terreninho com um pátiozinho na frente muito pequeno. Tu subia o barranco, até tinha uma estradinha pra gente subir o barranco ali. E dava o quê? Uns 4, 5 metros para cima entre a escola e o barranco que descia ali para chegar na BR. Então, como na primeira já não cabia mais aluno, encostaram mais uma outra, de um lado, também igual. E aí começou a aumentar, também não comportava mais. Então, aí que se iniciou a procura de um terreno para construir uma escola maior, né? A educação física, assim, a parte de lazer era feita no campinho que tinha ali na frente da escola, cedida lá pela comunidade, né? Então, uma escola desde o início sempre com muito apoio da comunidade local. Escola, para que a escola aconteça, eu entendo, e para que, de certo modo, a educação, o ensino desenvolvido nessa escola, nessa instituição, ela depende muito, e do meu ponto de vista, historicamente, ela dependeu basicamente da ação dos sujeitos. Bom, eu sempre gostei de trabalhar para a comunidade. Antes de qualquer coisa, eu sempre procurava ajudar as pessoas e entidades da comunidade.
sejam professores, sejam organização de comissão de pais, de representantes da comunidade, demandando a necessidade e demandando as necessidades para os setores públicos responsáveis para que elas de fato acontecessem. Naquela época, o meu esposo era subprefeito. Então, eu comecei com ele, primeiro em casa, olha, já lá não dá mais para a gente ficar. Então, quem sabe, vamos ver se encontra um terreno para construírem uma escola maior. Ele veio me procurar porque dizia ele, Alex, tu vai ser o único que vai poder me ajudar. Nós temos que batalhar para nós conseguir o terreno para fazer a nova escola. O senhor Reni veio aí, me mostrou o terreno onde era para ser o colégio. O terreno era a nata do loteamento desses que estava para sair, e bem em cima aqui na entrada, era um terreno que era maior, só que era pequeno. Um dia de tarde nós descemos em direção aqui, que era tudo mato, aqui tinha um conjunto de tanques de madeira que o pessoal descia ali de cima, os moradores, aqui tinha uma vertente de água, coisa mais linda, vinham aqui lavar roupa. Até onde era a minha casa mesmo, era mato, a gente tinha um terreno lá na frente, porque era tudo mato. Aí quando o posto quis expandir, porque era um posto bem pequenininho lá na BR, bem na frente da BR, aí eles negociaram as terras e daí ficaram com a parte da frente, e quem estava na frente ficou com os terrenos atrás, mas era a única casa até que tinha assim, era a primeira casinha que o meu pai comprou aqui, era lá na frente, lá perto da BR, porque era um penhascão aqui que tu não tem noção. Era mato mesmo, era coisa bem fechada, bem... Na área existia, ali onde nós temos a igreja, onde tem o restaurante Zaparoli, eram as casas da divisa. E depois eram os moradores, né? Começamos a batalhar para trazer para cá o colégio. Abrir mão lá de cima e pegar uma área maior aqui. Foi que deu, o Reni teve, não sei se ele que teve a ideia ou alguém, falar com os loteadores para trocar o terreno lá de cima pela área verde, que era 3 hectares aqui, a área verde para trocar com o Colégio Constituição na época, para ficar área para o colégio. Porque são 3 doadores, até onde eu sei, porque eram os donos. Que foi o Alcides, o Gentil e o Espadaro, o Gentil Saquete e o Espadari, o Emílio Espadari, que doaram o terreno. Ele ainda vive, ele faz agora dia 8 de dezembro, ele vai completar 97 anos. Então doaram como que se fosse a área verde, doaram para construir a escola. Eu lembro assim que de qualquer coisa que isso aqui existia, esse plano de trazer a escola para cá, porque o bairro estava crescendo. E aí nós tínhamos o quê? A escola em Anarrec, que nem eu vim do Lajeado Grande, então eu fui pro Murialdo. Porque tu não tinha escola aqui no bairro, nenhuma. Porque nem Assis não existia, Serrano não existia, Eldorado não existia. Era só a Encruzilhada. Os proprietários do loteamento aceitaram essa troca. E aí então foi feita a proposta para a prefeitura de trocar aquela área que eles estavam dando lá, voltar para eles e nós ficar com 3 hectares aqui para o colégio. Temos esse colégio hoje aqui, graças a essa batalha. A gente trazia água para os pedreiros, água gelada para os pedreiros. Foi em outubro ainda, tá? Foi em outubro, acho que foi no final de semana que a gente fez a mudança aqui. Daí já no dia seguinte, na semana, já tinham as crianças aqui. Aí quando nós viemos para cá, aquela escola que estava lá, uma delas foi levada para um interior que precisava. E a outra foi invadida. E no caso ainda não existia nada da comunidade aqui, né? Tinha a escola e a casinha ali. Aí o tal do Bom Cabelo, era o nome, eu nem lembro o nome do Bom Cabelo, mas o apelido dele era Bom Cabelo. Ele assumiu como guarda
não é nem, não sei, um vigilante, alguma coisa assim, para atender a escola. Eles deram a casinha para ele morar, porque ele era uma pessoa sem muitas condições financeiras e tinha bastante filho. Então o Bom Cabelo assumiu ali, ficou, nossa Senhora do céu. Eles ficaram anos naquela casa ali, muitos anos. Transferida para cá, porque ela já estava invadida lá por uma família, o que nós chamávamos o Bom Cabelo. Ele veio de fora, como a escolinha lá estava desativada, bem dizer, eles invadiram e ficaram ali. Aí então recebemos a escolinha, porque tinha que tirar de lá, veio a escolinha e a família aquela. Ele viria para ajudar a cuidar, a esposa dele trabalhou inclusive aqui dentro do colégio. Então veio com a escolinha de madeira, veio para cá também. E aí que então a gente começou, construíram a escola. Naquela época o prefeito era o Mansueto Serafini Filho e a secretária era a Enedi Alberti. Então se empenharam, construíram a escola. Fez a inauguração, foi gurizada cantou, nós tínhamos um coralzinho que eles cantaram, disseram versinhos, coisa simplesinha assim, né? Foi bem coisa simples, cantaram os hinos, mas não teve almoço, não teve nada, só essa inauguração assim. E assim, aqui ele veio muito faceiro, né? Inaugurou a escola, tudo, e ele falou que era com grande alegria, com bastante, né? E dando presente para essa comunidade, tá? Sabe aquelas coisas que... Mas foi bem legal. Construíram a escola lá também, mas como eu te disse, com muito pouca estrutura. Lá foi difícil no início nosso, nós não tínhamos nada, né? Entramos lá só com as classes, armário. Mal e mal um terreno, fecharam um pedacinho para proteger o prédio. Correr atrás das coisas, né? Porque a gente ganhou o prédio, mas praticamente nada, né? Do que tinha dentro, coisas. A escola foi tendo necessidades e eu contava naquela época com professores que, eu sempre digo, eles vestiram a camiseta da escola. Aí começamos a passar comecei na biblioteca lá, eu e a Vilma. Aí a gente passava nas lojas, pedir brinde, pedir coisa para fazer umas rifinhas para conseguir livros, conseguir materiais, coisas, né? Então a bibliotecária começou com promoções, fazia promoções, a rainha da escola, festa de São João, e ia se arrecadando dinheirinho. E esse dinheirinho ia sempre tudo para a biblioteca, para nós começar a montar uma biblioteca, né? Comprar os livrinhos. As professoras, elas queriam montar uma biblioteca porque precisava para as crianças. Não adiantava ter o colégio e não ter um lugar de pesquisa. E, por exemplo, livros teria. A prefeitura tinha como colocar livros, mas tinha que ter uma biblioteca. Com o quê? Com essas prateleiras para os livros, os banquinhos para as mesas, cadeira para... E tudo isso a prefeitura não dava. Nós tínhamos que batalhar. E aí, então, eu fui à luta. Começou, então, a organizar a biblioteca, a comunidade começou a nos ajudar muito, porque sentiam a dificuldade da época, a gente não tinha muitos ganhos, assim, do poder público. Não tinha autonomia financeira, não se recebia nada em dinheiro. CPM, um dava se podia, outro dava se não podia, e era assim. Mas a gente conseguia fazer praticamente tudo assim com a comunidade. Então a gente começou a organizar, ganhamos as madeiras para fazer as estantes, ganhamos as mesinhas. Consegui os tampos e as mesas para fazer as mesas da biblioteca. Conseguimos madeira para fazer as prateleiras e assim foi, nós fizemos a primeira biblioteca lá de lá. E depois ela recebeu reformas. Mas foi uma alegria nossa
que ali começou Marianinha de Queiroz aqui dentro. A biblioteca, nós colocamos o nome da Marianinha de Queiroz, inclusive como visita dela. Primeiro, a Marianinha foi convidada, então, para ser madrinha da biblioteca. E como é que aumentou o acervo da biblioteca do Marianinha? Ela disse, eu aceito, mas vocês têm que vir todos os meses lá em casa, que ela morava no Edifício Paraíso, buscar um dinheirinho para vocês se colocarem aqui na biblioteca. Não, mas não precisa, não é por isso que a gente está lhe convidando. É pela pessoa que a senhora é, uma professora que merece, que trabalhou 53 anos como professora. Eu acho que os professores que estavam lá na escola, a maioria tinha sido aluno dela. E ela, então, nos ajudou. Os primeiros livros que nós tivemos aqui foi ela que doou. Ela doava livros, ela doava os móveis dela. Acho que tem até... Não tem mais? Aqueles móveis dela. Ela doou ela doou a coisa para a biblioteca fora de série. A cadeira que ela usava como professora e tal. Então, ali começou a nossa biblioteca. E foi botado o nome dessa professora porque ela fazia tempo que era professora, né? Lidava, tinha uma experiência como nós, né? Com crianças pequenas, e foi professora de muitas professoras da escola. Então, é por isso que a gente colocou em homenagem a isso para ela. Muitos profissionais que atuaram no Cristóvão acabavam, então, sendo responsáveis por auxiliar no início da vida profissional de muitas professoras e professores. A gente chamou, então, naquela época, a nossa querida professora Marianinha para ser madrinha da biblioteca. E ela sendo madrinha da biblioteca, eu me lembro que como professora também, a gente se queixa que o salário não é tudo aquilo, mas ela tinha, assim, do salário dela, ela dava uma ajuda todo mês para a gente comprar livros, para a gente comprar o acervo da biblioteca. E depois que ela partiu, a família Marianinha, né, eles nos doaram assim muitos móveis que eram pertencentes a ela, que a gente guardava assim com muito carinho. E a gente quando fazia assim exposições, alguma coisa, a gente colocava como uma lembrança muito querida da nossa Marianinha, né? Então, quando ela faleceu, logo em seguida a gente entrou juntamente com a família, porque a família dela nunca abandonou aqui, sempre ajudou, sabe? Sempre estava do nosso lado. E as filhas dela até tinham acho que um genro dela, que também nos ajudou um monte, que fez projetos aqui na escola. As filhas dela fizeram projeto para os professores, para os pais dos alunos, para os alunos, sabe? Aí quando ela faleceu, a gente colocou o nome dela. Então, já que tem da escola, da biblioteca, vamos pôr o nome dela. Aí conseguimos. A minha mãe, como professora, foi muito enérgica e foi uma excelente professora que marcou a história de Caxias. Como professora, ela tinha todas essas características transferidas para o magistério. Exigentíssima e, mesmo assim, conquistava as meninas, elas adoravam a mãe. Muito dedicada, e os alunos dela todos lembram da figura excelente como professora da língua portuguesa. E nós temos muito orgulho disso. Então, como mãe, foi mãe dedicadíssima. E eu quero dizer que eu também fui aluna dela, e ela era uma professora severa. Todos sempre comentavam isso. A dona Marianinha leva muito a sério. Nós temos de fazer corretamente os trabalhos de português. A mãe lecionava português e literatura. Tinha assim uma característica também que eu nunca tinha visto em outro professor, de nada, principalmente de português. Ela tinha umas exigências que achava que todos tinham que saber declamar. A poesia era uma coisa muito importante. Ela fazia questão que a gente aprendesse a declamar.
a gente tinha que declamar em sala de aula. E havia colegas, quando eu estudei na normal, éramos só moças na minha turma. E às vezes uma dizia, ai, dona Marianinha, eu não vou declamar, eu tenho vergonha, eu não consigo. Então ela dizia, tudo bem, eu vou dar um 0 para somar na tua nota da prova. Tudo bem, tu fica com a metade da tua nota. Não, porque eu faço questão da minha nota. Então, ela forçava um pouco isso, mas ela descobriu grandes valores de declamadoras, porque ela fazia questão de que a aluna se preparasse nisso também. E as alunas vinham aqui, nesta casa, fazer os ensaios. Sempre, né? Porque as professoras se formaram com ela também. Então foi uma coisa muito interessante. Eu também fui aluna dela. Minha mãe formou muitos professores, muitas gerações. Ela trabalhou com 3 gerações. Ela deu aula da língua portuguesa durante 54 anos e ela foi professora emérita. Ela recebeu o prêmio do governo do estado. Eu me lembro muito da professora Lucy, porque a professora Lucy foi aluna dela, da Marianinha, né? E aí a professora Lucy falava, então, que ela tinha uma mesa da Marianinha, que a Marianinha era uma baita de uma professora, de uma baita de uma pedagoga, sabe? Que ela tinha aprendido a dar aula também com a Marianinha. Então o referencial que a gente acaba tendo, de novo, é baseado nos referenciais que foram referência para quem deu a referência pra gente. Né? É louco isso, porque aí tu acaba tendo assim, ó, talvez eu seja um pouco professor como a Marianinha era. Porque eu tive referências que foram espelhadas nas referências que ela deu. Ela era autodidata, né? Claro, a pessoa autodidata. E era procurada mesmo por aquelas que já exerciam o magistério dando aula de português. E depois nós ficamos muito felizes quando ela foi homenageada, passando a ter a biblioteca da Escola Constituição com o nome dela, na Encruzilhada de Ana Rech. Então nós todas estivemos com ela, estivemos presentes nessa inauguração. Ela ficou muito emocionada com esse carinho na Escola Constituição, que, se eu não me engano, era a diretora Eunice naquela época, porque ela foi a primeira diretora da escola. E depois passamos a conviver com ela um bom tempo. E com outras professoras, eu me lembro depois da biblioteca funcionando, a professora Lucy, que também estava sempre na biblioteca, todas assim muito dedicadas ao seu trabalho como professoras e como diretora, a professora Eunice, a quem nós passamos a querer muito bem. Todo o pessoal lá da escola, Arlete, sempre foi assim, muito chegado afetivamente a mãe e a nós e a elas. Nós visitávamos numa época muito frequentemente a escola. Se levavam algumas coisas, a Marília até levou muitos móveis também dela para lá. Quando a Marianinha faleceu, as filhas dela doaram móveis dela para a escola. Uma escrivaninha que era dela e um armário que a gente conservava assim como relíquias, aquilo, e eram, né? Depois de termos a biblioteca com o nome da Marianinha, foi uma felicidade para nós, depois que ela faleceu, através de um movimento na Câmara de Vereadores, que foi aprovado depois pela comunidade também, e foi na gestão do prefeito Vitório Tres que essa escola com o nome Professora Marianinha Queiroz foi reinaugurada. E nós, as filhas, estávamos presentes. Então, de lá para cá também, a escola foi desenvolvendo, porque ela começou como uma escola de madeira, quando era Constituição, com dificuldade para separar as turmas de níveis diferentes. Depois ela cresceu muito. Hoje, ela é uma escola modelo, com seu laboratório de informática, com com espaço para esportes, tem de tudo. É uma escola em que qualquer criança se sentirá feliz de ser aluno dessa escola. Eu acho que a Marianinha merece mais do que isso. Quem sabe vamos trocar o nome da escola, que Constituição era difícil para te explicar para os alunos o que era a Constituição, por que tinha esse nome, assim, né? Era de 1ª a 4ª série, pouco eles entendiam.
Ela era uma professora que nem a gente, como nós, né? Todas as professoras. Eu olho para a foto dela, tô me enxergando lá, sabe? Eu enxergo cada carinha das professoras no rosto dela. Eu acho assim, foi a melhor coisa que nós fizemos, foi botar o nome da escola. E foi batalhado, viu? Eu e a Eunice, nós batalhamos. Muitas vezes fomos brigar na SMED para conseguir fazer isso. O nome, ele tem, como dizer assim, ele tem um poder, né? De quem a gente homenageia com o nome na escola. E eu estava agora, enquanto você estava formulando a pergunta, me lembrando que são poucas, talvez a gente contar nos dedos, os nomes de escolas, por incrível que pareça, que tem o nome de professores em nossa cidade. Né? Geralmente é nome de figuras públicas aí, mas poucos professores. Né? Então, para nós é um privilégio ter uma colega nomeando uma escola. Constituição vem da questão legal, né, do direito legal à educação, né? E a Escola Municipal Marianinha Queiroz, ela é uma escola que cumpre a lei, a legislação, oferece o direito e soma em possibilidades. Então, penso que é mesmo uma característica da própria Marianinha, que eu não conheci, que eu sinto presente em todos os momentos, é a questão de oferecer, além do direito básico, da dignidade, do acolhimento, do afeto, do amor e do plantio de possibilidades. Né? Porque a Constituição, embora seja a legislação que nos protege a todos, né? Ou pelo menos se fosse cumprida, protegeria, mas é a letra fria da lei uma coisa distante, né? E a prof é aquela que está ao teu lado, né? Na construção do conhecimento. E eu tenho para dizer para vocês que a Marianinha se conserva presente naquela escola. O que caracteriza a Escola Marianinha, eu penso que é justo o nome que ela tem, que é o perfil da própria professora Marianinha, que eu não conheci e que eu vejo na Eunice. Acho que a Eunice fazia da Escola Marianinha uma grande família, né? Ela era extremamente acolhedora. Ela cuidava da escola como uma mãe cuida da casa, dos seus filhos, né? Bem legal, Anice. Muito, muito querida. Todo mundo gostava muito dela, as crianças, tudo. Né? Só de ouvir os passos e a voz dela, o pessoal assim respeitava muito. E ela tinha um pulso firme ali, ela, né? E assim, além, ela tinha esse pulso firme, mas ela era muito carinhosa com todo mundo. Tinha medo? Medo? Tinha. Não vou dizer que não. Mas tu tinha, mais do que medo, tu tinha um respeito muito grande pela posição dela. Né? Existia uma questão assim, é a professora Eunice, ela é a diretora. Devagar aqui. Entendeu? Aqui não dá. A gente pode tentar de outro jeito. Aqui não, né? Aqui não dá pra fazer isso aí. E a Eunice não envelheceu e não mudou um dia. Ela é um encanto. Ela é aquele ser humano que tu viu ali é a Eunice. Não tem. Ela é um encanto de pessoa. Uma pessoa assim... todas elas eu sou muito suspeita pra falar, porque isso aqui foi... Nossa Senhora, sabe? É parte de mim, aonde eu for, eu digo, fala Marianinha, eu fico, né? E eu comecei com a Eunice aqui, então assim, é uma pessoa boníssima, é uma pessoa de muita paz, e tu tem que ter isso no teu coração para tu dirigir uma escola. Tentei ser um pouquinho do que elas me ensinaram a ser, do que eles me ensinaram a ser, porque foram realmente assim nortes, foram mestres. Eu sempre digo, no Marianinha eu não conheci professores, eu conheci mestres. Em cada professor que chega, porque cada professor que chega vem com um perfil diferenciado, e se ele não tem um perfil que se adeque a esse carinho, esse afeto, esse cuidado que se tem com o aluno, o professor mesmo não aguenta e sai. Se vem um aluno com um perfil diferente, uma família com um perfil diferente, eles não permanecem. Porque ali é respeito, é afeto, é valores, e se trabalhou sempre isso, e a gente vê que é uma característica da escola. Olha ali o efeito que tá aqui, homem.
É tudo isso aqui. Gente, é tudo isso aqui. Quando chegava um professor novo, assim, a gente recebia muito bem, tudo, né? A gente explicava para eles como é que funcionava, tudo, e era bem acolhido mesmo. Sabe, vem, vamos junto, vamos comprar ideia, a gente trabalha assim, o que tu acha, vamos contribuir, vamos puxar junto, vamos fazer essa gurizada aprender. Sabe, então é muito bom, é muito bom. Trabalhar no Marianinha é muito bom, ser aluno do Marianinha é muito bom, ser filho do Marianinha é maravilhoso. O estudante que chega no Marianinha, a gente via eles chegando pequenininhos ali, agora eles estão chegando com 4 anos, né? Eles vêm com os pais correndo para deixar eles na escola, que é um espaço seguro, e os pais vão voltar à noite. E a escola se preocupou muito em oferecer, no tempo ocioso que eles tivessem, uma ocupação e bastante qualificação. Muitos exemplos que eu vivenciei como estudante, observando o professor, eu levo para mim e aplico em sala de aula. E era uma escola assim aconchegante, uma escola que te acarinhava, sabe? Que te acolhia. E eu acho que é isso que me chamou muito a atenção nessa escola. Esse respeito com o outro, sabe? E não só com o outro professor, educador, o respeito com a comunidade. Esse respeito existia e sempre existiu. Tinha ainda o clima, acho que ainda tem um pouquinho a Escola Marianinha, que não perdeu esse charme, daquela escola pequena, né, que acolhe, daquela direção e professores que conhecem assim os moradores, né, os familiares, os arredores da escola. Acho que ela ainda não perdeu esse ar de ainda escola pequena, né? Eu me lembro que na época eu conversei com a minha diretora, a professora Ivonete, que ela disse, é isso que a gente não quer perder, esse vínculo carinhoso com as famílias. A participação da comunidade sempre foi muito forte. Colegas, professores, né, sempre muito presente em tudo na escola, né? É um trabalho realmente de equipe. Quando começou a escola, que foi inaugurada, nós tínhamos uma presidente do CPM, que era a Eunice Secone. E logo depois ela saiu do presidente e entrou o Alex Gil, que foi uma pessoa que ele começou na escola com o CTG. Como nós não tinha música, eu tocava gaita. Então eu fui aprender também música de CTG, 3, 4 músicas de CTG, para nós ensinar a nossa gurizada. E aí então era o nosso carro-chefe nas apresentações, inclusive fomos se apresentar na cidade, eventos da prefeitura, com o CTG. Que quando foi fundado o CTG, que a Luísa trabalhava com as crianças e ele tocava gaita, era ele que tocava a gaita. A minha filha veio para o colégio, a dona Eunice me pediu para mim ser presidente do CPM, que ela sabia desse meu trabalho de empreendedor, para ajudar. Aí já entrei, fui o segundo presidente da era do colégio. E depois ele passou a ser presidente do CPM e foi por 15 anos presidente do CPM da escola. Uma pessoa que colaborou em tudo na escola. Mão de obra, batalhava dinheiro, batalhava material, e assim a gente foi indo. Passei algumas direções do colégio e eu como presidente do CPM. Eu queria sair? Não, tinha que continuar. E eu acho que fiz a minha parte. A comunidade construiu e a escola construiu a comunidade. Essa é a verdade, né? É tu construir uma história não baseada só em dados, né? Não só em relatos, mas é tu construir com o coração, com a emoção das pessoas, né? Marianinha tem essa característica única deles. Eles construíram a história com o coração. Talvez por isso o alicerce seja tão bem feito, né? A escola deu tão certo e prosperou e conseguiu novos vínculos e conseguiu novas parcerias para continuar crescendo. Começamos a olhar assim, o que a gente poderia oferecer para essa comunidade para marcar a nossa gestão. E a gente viu ali que faltava arte, cultura. A gente viu que faltava ali sensibilidade, desenvolver a sensibilidade e ampliar o universo dessa comunidade que estava ali.
Cada gestão, ela construiu um tijolinho a mais. Tu pôde ver a evolução da escola conforme as direções que entravam, sabe? Mas todas elas, assim, muito empenhadas, com muito amor pela escola e sempre tentando fazer o seu melhor para a comunidade. Uma gestão, por exemplo, fez vamos dizer assim, a pintura da escola. A outra gestão fez o fechamento da quadra. Né? Aí a quadra ela ficou aberta, né, com alguns vãos ali que entrava vento de novo, né, o nosso grande problema. Então a outra gestão tratou de resolver esse problema. Né? Não existe aquela coisa que eu vejo assim, a gestão anterior deixou de fazer tal coisa, mas a nossa vai fazer. Não. Cada gestão, o que é certo tem que dizer, né, deixou um degrauzinho a mais para a gente ter o ambiente que a gente tem hoje. E a gente fez uma coisa que foi bem interessante também, que eu acho assim que hoje não se percebe, mas a escola ela inundava, que ela ficava assim muito alta de água na frente. Imagina isso para os alunos entrarem na escola, né? Então a gente tinha que fazer passarelas de madeira para chegar lá. Então a gente trabalhou muito a drenagem, fez toda a drenagem da escola naquele tempo, que foi bem trabalhoso. Mas ficou muito bom. Eu acho que agora não acontece mais. O pessoal todo entrava pelo Portão Grande, porque a secretaria era bem no meio da escola, né? Então a gente, às vezes, chegavam os pais, mas a gente não conhecia todo mundo realmente. A gente fez toda essa mudança. A biblioteca foi lá para trás, mas a gente não conseguiu concluir. Quem concluiu foi a Marilúcia, depois na outra gestão de vocês, né? Porque a gente tinha toda uma mudança de telhado e coisa assim, não. E eu peguei na minha época, que eu estava me esquecendo de contar para vocês, a invasão do terreno. Teve uma invasão do terreno que quando nós chegamos lá de manhã, tinha casas até no pátio. Um dia de manhã amanheceu isso aqui tudo invadido. Os professores não podiam nem entrar aqui no colégio. Foi um terror o começo. As casas tinham sido construídas assim, na janela praticamente da escola, né? Então, a gente começou a batalhar com o poder público para a gente poder ter de volta o espaço, principalmente dos pátios, né, da escola, do espaço para lazer, onde depois foi feita a área coberta, onde foi possível fazer o laboratório natural, onde foi possível fazer. Então, isso tudo estava sendo utilizado quando a gente voltou. Foi bem difícil assim para a gente essa realidade, e depois foi se organizando, né? A gente foi assim muitas vezes com a equipe diretiva e CPM para regularização, e até que então eu acho que hoje tá bonito o bairro Marianinha, que também depois presenteou a nossa patrona com o mesmo nome, né? E foi tempo, mas nós conseguimos cercar uma parte aí que tem hoje do colégio, foi cercada, e nós conseguimos manter essa área. De 3 hectares virou, quem sabe, 900 metros quadrados. E essa região para baixo do Marianinha era chamada de Quite. Esse era o nome que eles tinham. Qualquer um que te perguntasse na encruzilhada, a região para baixo, porque era mato, né? Não tinha muita construção. Então ali era o que? Era o Quite. Aí depois então se desenvolveu essa parte, se urbanizou essa região. Né? Se fez as construções e aí então passou a se chamar então Marianinha. A gente fez um trabalho bem focado na questão de que a comunidade tivesse, na questão do pertencimento, que a comunidade escolar se percebesse enquanto parte efetiva da escola. Né? Porque eu acho que houve, sim, uma ruptura na questão nessa questão, né? E até cada gestão, né? Cada administração escolar dá o seu tom, né? E nós entendíamos na época que para efetivamente
a comunidade se sentir parte, tínhamos que trabalhar muito a questão do pertencimento. Mas a comunidade, assim, depois que se abriu a escola para a comunidade, eu acho que as relações ficaram melhores. Tanto que a presidente da cooperativa foi presidente do CPM também, né? Ela nos ajudou muito, nós ajudamos muito. Então eu acho que foi assim uma troca. Essa escola aqui com certeza mudou muito uma geração, tanto de filhos como de pais, que não foram só as crianças que aprenderam. A gente saiu com um ensinamento para a vida, muita coisa daqui de dentro. Isso aqui vai ser sempre parte de São Cristóvão tem o Marianinha e o Marianinha tem o São Cristóvão. E eu te dou assim, ó, 2 exemplos bem fortes que eu trago comigo e que eu tenho hoje. A Marilúcia, que foi minha professora de português, de língua portuguesa, e o Ronaldo, sabe, que seguem na escola e que foram meus professores. E aí a gente vem para aquele pronome possessivo, né, que ele era meu. Eu mesmo, quando eu vejo o Ronaldo, eu digo, daí meu professor. Essa é a lembrança que vale, né? Às vezes mais do que um conteúdo lá que o cidadão aprendeu ou não, mas essa lembrança carinhosa que eles têm, né? E de fato aqui eles têm bastante. Acho que essa é a maior lembrança da gente, a gente deixa aqui. Eu trabalhei no município 35 anos, né? Mas 31 aqui de Marianinha. Então é minha vida toda aqui. Qualquer fiozinho de cabelo é daqui. E assim eu fico muito grata de que isso continuou. Tu sente que nessas paredes tem amor, não é feito assim por fazer, por aparecer. Tu sente que tem amor nas coisas que estão sendo feitas aqui. E nós estávamos ali a serviço para cumprir um propósito, que é o propósito de qualificação humana, da qualificação dos professores, dos alunos e, por tabela, da comunidade. Então, o nosso legado ali é um legado de amor à educação e ao crescimento e oferecendo oportunidades de todas as formas possíveis para que todo o aluno e família percebesse que tudo é possível quando a gente quer. E a gente conseguiu, eu penso, fazer isso. Que o aluno se sinta aqui bem, se sinta querido pelos professores, porque é uma das grandes, que agora ultimamente eu acredito que continue, é o amor professor-aluno. O amor professor-aluno, colégio, prédio, pai, mãe e comunidade. Porque o Marianinha faz parte da nossa comunidade aqui de São Cristóvão. Feito parte da direção nessa escola que eu amo tanto. Sou grata. Muita gratidão por Deus ter me colocado aqui nesse local, de eu ter aprendido muita coisa com as crianças e com a comunidade toda e de me tornar uma pessoa, porque eu me acho uma pessoa muito feliz, me tornar uma pessoa muito feliz por ter feito alguma coisa para essa comunidade. E assim, quero agradecer a todas as pessoas que passaram depois de mim, de todos os professores e todas as direções, dos alunos, né? E os alunos, nossa, é a alegria da gente, né? Já pensou uma escola sem aluno? Não tem, né? Então, é agradecer esses alunos, essas crianças que estão aqui, que eles aproveitem bem tudo que tem aqui, que tem muita coisa para aproveitar. E que bom que eles estão aqui. E que vocês tenham sempre lá na escola o que eu tive. A presença da patrona da escola. Porque eu acredito piamente que ela esteja sempre lá. Então eu quero deixar um abraço bem grande para todas as professoras que agora estão no Marianinha e para a direção que está no Marianinha, para esse professor que está aqui na minha frente, que deve ser uma pessoa muito especial para o Marianinha também, tá? Então a vocês todas, meu muito obrigado por esse meu pequeno depoimento. Se eu contribuir
para alguma coisa, para vocês saberem um pouquinho da história da Marianinha. Muito obrigada. Gostaria de terminar com uma poesia de Mário Quintana, que os alunos devem lembrar muito, quando trabalhamos muito Mário Quintana na escola, que diz: a vida é uns deveres que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se um dia me dessem outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana.